A gente vai falar sobre dois assuntos. Continuando a série das certificações, eu trouxe aí o Anderson. O Anderson ontem teve problema para conectar e hoje ele está por aí. O Anderson acabou de tirar uma certificação que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre Solution Architect Associate. E toda sexta-feira, pessoal, nós vamos falar sobre as novidades AWS da semana. Então, a gente faz um catado ali das novidades que fazem mais sentido para o nosso mercado, para a nossa realidade aqui, porque são muitas novidades. Se for falar de todas, a gente fica um dia inteiro, mas a gente dá uma tropicalizada para poder trazer para geral. Deixa eu tirar minha máscara aqui. O Anderson, você pode se apresentar? Um overview teu para a galera aí? Posso sim. Tudo bom, pessoal? Tirei minha máscara para poder tomar café. Eu sou o Anderson, tá? Algumas pessoas me conhecem aí da live, eu imagino. Eu trabalho aí já com tecnologia, com redes principalmente há mais de 10 anos, há quase 15 na verdade. E estou trabalhando aí com o Flávio, com o pessoal lá da rede há cerca de, agora vai fazer 3 meses, né? E estamos trabalhando lá com a AWS, com ambientes em nuvem, né? Levar as coisas para a nuvem. Eu tirei a certificação Solutions Architect da AWS há pouco tempo, tá? Eu tirei para Trainer também, né? No dia 3 de fevereiro, desculpa, no dia 3 de março, tá? Antes dela, eu tirei a certificação Cloud Practitioner, no dia 28 de janeiro, se não me engano, tá? E aí a gente está aqui hoje para falar dessa certificação, tá? A Solutions Architect. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, que eu fiz uma apresentação para guiar aí o nosso bate-papo, tá, gente? Bom, pessoal, então assim, a AWS tem aqui toda essa trilha de certificações dela, tá? A gente tem o nível fundamental aqui embaixo, onde a gente tem a certificação Cloud Practitioner, tá? É uma certificação do nível fundamental, então ali você vai aprender as questões mais básicas da AWS, questão de cobrança, de como são os planos de suporte, né, enfim. Temos aqui o nível Associate, que tem as certificações, a gente tem 3 certificações ali, cada uma com um determinado foco, tá? Então, tem a Solutions Architect, a SysOps Admin e a Developer, tá? No nível Professional, a gente tem Solutions Architect e a DevOps Engineer, que eles fazem uma fusão aí, né, do SysOps Admin com o Developer Associate, tá? A gente tem aqui do lado, tá, no desenho, as certificações Specialty, que elas são certificações especialistas, né, elas são mais direcionadas para esses assuntos aqui. Então, a gente tem aí a que é mais voltada para redes, né, Advanced Networking, que é a próxima certificação que eu pretendo fazer. Big Data, Security, Machine Learning e Alexa. Tá? Essas certificações de Specialty não são necessariamente mais difíceis do que as Professional, tá? Então... A sensação que eu tive é que o nível de dificuldade, eu tenho a Advanced e a Architect. A sensação que eu tive é que o nível de dificuldade foi o mesmo. A questão é que, como eu fiz a Networking, eu tenho mais habilidade, meu background é Networking, então foi facilitado, mas eu tive a sensação de que a complexidade é parecida, viu? Como ela é específica, acaba facilitando porque fala de menos coisas, né? Isso aí. Mas a sensação do nível de dificuldade, tempo de prova e tal, exaustão, que você sai da prova cansado, né? É isso aí. Então, os relatos que eu escuto, tá, do pessoal que fez uma prova Specialty e, na maioria das vezes, também fez uma prova do nível Professional, é que o nível de dificuldade é parecido, tá? Mas o
como o assunto é mais direcionado, e normalmente a pessoa vai procurar a prova specialty que está relacionada ali com o background dela, então o pessoal acaba achando que ela é uma prova mais que talvez exija um pouco menos de estudo por não ser tão Abrangente, né? abrangente, mas ela não é necessariamente mais difícil ou mais fácil, né? O nível de dificuldade da prova é mais ou menos o mesmo. Bom, enfim, e depois, e aí a gente vai falar hoje no nível Associate, a gente vai falar da Solutions Architect, tá? Pessoal, me dá só um minutinho que o Telegram aqui tá aberto no segundo plano e tá me mandando notificação direto. Bom, então a gente vai falar da Solutions Architect do nível Associate, tá? É a prova que eu fiz há mais ou menos há uns 20 e poucos dias atrás, tá? E aí vamos falar dela aqui. Então vou começar falando do blueprint do exame, tá, gente? A gente tem aí essa prova, a gente leva 130 minutos, tá? É o que a gente tem para fazer. E quando você é um falante não nativo de inglês, né? Quando sua primeira língua não é inglês, você pode solicitar ali 30 minutos a mais se você fizer o exame em inglês, tá? O exame existe em inglês, japonês, chinês e coreano. Então eu acho que todos aqui que estão assistindo vão fazer em inglês quando forem fazer, né? Então, fazendo em inglês, aqui você tem 30 minutos a mais, tá? E aí, último recadinho, questão do inglês, né? Não tem como a gente trabalhar com a AWS, na verdade não tem como trabalhar com tecnologia sem ter um inglês forte, né? Então, peguem firme no inglês. Isso aí. Vamos lá, deixa eu tirar do mute aqui, pessoal. Minha tela tá aparecendo ainda, né? Tá aparecendo. Então vamos lá. Então eu estava falando do blueprint do exame, então você tem 130 minutos para fazer. Se você é falante não nativo de inglês, você pode solicitar mais 30 minutos lá, tá? E aí, assim, gente, é importante saber inglês, tá? O Flávio falou, eu vou reforçar, todos os materiais, os melhores materiais de estudos estão em inglês, você vai precisar saber inglês, a prova é em inglês, tá? Então, se você não estudou, dá para fazer. Se você não é um super falante de inglês, dá para fazer, tá? Se você consegue ler ali, você consegue se virar, tá? Também não é tão... Você não precisa ser um super falante de inglês, tá? Mas técnica de leitura boa, né? Exatamente. Tem que ler bem, tá bom? Score de aprovação. Então você tem que tirar 720 de 1000 possíveis, tá? Isso dá mais ou menos ali 70% da prova, né? E é sempre bom você tá tentando, quando você for fazer um simulado, tá tentando tirar uma nota um pouco acima disso para você chegar na prova ali com uma margem ali para ter uma certeza de que você vai passar. Tá? A gente vai falar disso mais para frente, dos simulados e tal. Tá. O certificado é válido por 3 anos e quando você passa nele, você ganha um badge. Beleza? Então, que é esse aqui. Eu não vou clicar aqui porque eu vou ter que tirar o compartilhamento do PowerPoint, colocar no navegador, mas vocês veem que quando eu coloco o mouse aqui, eu não sei se dá para ver aí, tem um link aqui, né? Então, esse link, ele manda ele vai abrir uma telinha e ele mostra ali o teu nome, quando você conseguiu o certificado. Eu vou clicar aqui para vocês verem. E quando você... Ô Anderson, o Matheus compartilhou. Matheus, manda o link do badge aí, meu, do Anderson aí, uns 2 ou 3 no chat, que o pessoal clica. Aí fica mais fácil. Beleza, mano. Já coloco aqui agora. Boa, gordinho. Isso. Então, beleza, você ganha esse badge aqui para você pôr na assinatura do e-mail, para você mandar para alguém que quiser validar que você tem a certificação. E lá também tem a validade, que são esses 3 anos, tá? Pré-requisito para fazer o exame, não tem. Beleza? Você pode fazer a Solutions Architect
Associate direto, você não precisa fazer aquela primeira certificação, né, a Cloud Practitioner, que é do nível Foundational, você não precisa fazer ela antes, tá? Tem um pré-requisito, né? Ter o dinheiro para pagar. Eu vou falar disso lá na frente. Mas enfim, você pode fazer qualquer prova da AWS, a primeira prova pode ser qualquer uma. Você pode fazer uma Professional, uma do nível Specialty, tá? Só que o que eu acho, tá? Na minha experiência, pode ser uma boa você fazer a Foundation primeiro, tá? Por quê? Pegando o gancho do que o Flávio falou, quando você passa em uma prova da AWS, você ganha um voucher de 50% de desconto para fazer uma próxima prova, um próximo exame. Então, você pode ser uma boa. Outra coisa é que a Cloud Practitioner, muita coisa do que você aprende ali, você reaproveita na Solutions Architect, tá, gente? Tanto que ontem, quando a gente falou da Practitioner, a gente viu que boa parte do material de estudo era o mesmo da Solution Architect, né? É muito, eu diria que num nível de profundidade diferente, mas as provas são parecidas. Aí tem algumas coisas que caem na Solutions Architect que não caem na Practitioner e vice-versa, mas tem muito conteúdo concomitante ali, tá? Claro que em níveis de profundidade diferente, tá bom? O valor da prova, 150 doletas, tá? 150 tramps. Então, se você fez a Practitioner, ganhou um voucher de 50%, passou, ganhou um voucher de 50%, você paga só $75 nessa prova, tá? Esse voucher é um código de desconto que você aplica lá, igual cupom de desconto, né? Que você aplica na hora de fazer a prova, tá, gente? Corrigidos a valor de hoje, desculpa te cortar, Anderson, 810 Temers. Temers não, 810 Bolsonaros. R$810, então, quando você vai... Se você tiver o voucher aí, é R$400, é uma bela economia, né? Dá para fazer R$400 dá pra fazer um bom churrasco aí, né, gente? 40 litrões, né? Vai, muito litrão, muito churrasco. Vamos lá, vamos seguir aqui. 65 questões a prova tem, beleza? São questões de múltipla escolha e dentre ali essas 65 questões, tem questões de dois tipos, tá? Uma é aquela questão que só tem uma alternativa correta. Então, enfim, ele vai te dar normalmente ele dá um cenário, eu vou mostrar tipos de questões aí, né, aqui na frente. E aí ele só tem uma correta, ou ele fala assim, ó, qual dessas alternativas estão corretas? Aí tem duas, tá? Tem mais de uma correta. As questões aí, assim, são 1000 pontos, né, que você pode fazer ao todo na prova. Você precisa fazer 720. E isso está distribuído nessas 65 questões. O que acontece aqui? Algumas questões valem mais do que as outras, tá? Então tem questão que vale mais pontos, tem questão que vale menos pontos, e aí tem a surpresa, né? Tem questão no teste que não vale nada, tá? Que são questões de teste, né? Que nem eu coloquei aqui. Então são questões que a Amazon coloca ali para de repente fazer um teste para inserir ela valendo ponto futuramente na certificação. Produto novo, ver como a galera conhece os serviços novos, os produtos novos e tal. Então não se assustem. A gente até falou isso, acho que no primeiro dia. Não se assustem se do nada aparecer uma pergunta que não estava no conteúdo que você estudou. Não desanime para as próximas questões. A primeira vez que eu fiz a Solution Architect foi a primeira que eu fiz. Cara, eu comecei a ver um monte de questão de serviço que eu não conhecia. Aí eu fui pesquisar, o serviço tinha acabado de lançar. Eu fiquei puto da vida e depois eu entendi que, na verdade, muito provavelmente aquelas questões não tinham ponto e eu passei na prova com, não me lembro, mas assim, acima de 90, sabe? Porque eu tinha estudado bastante e tal e aquelas questões não valeram nada, né? Muito provavelmente. É isso aí, isso acontece, tá, gente? Na minha certificação na Practitioner, eu tinha estudado ali um conteúdo, depois eu vou mostrar para vocês aqui o que eu uso, e caiu uma questão do Amazon Recognition. E assim, eu sabia, porque eu tinha visto em outras situações, trabalhando, estudando o Amazon em outros contextos, mas não no material da prova. Então, não tinha lugar nenhum, então assim, provavelmente era uma dessas questões que não valem ponto, tá? Que tá ali para
para testar, para ser incluída futuramente, tá bom? Aqui é um tipo de questão, tá? É um tipo de questão que pode cair. Eu tirei de um simulado que eu fiz. Então ele coloca ali, as questões vão ser sempre desse tipo, tá, gente? Então você vai ter uma situação e ele te pergunta o que fazer nessa situação, qual seria a alternativa a fazer nessa situação. Então, nesse caso aqui, você vê que tem aqui, né, ele fala, você tem um novo colaborador na sua organização, você provisionou um usuário no IAM para ele, mas ele logou lá e não está conseguindo realizar nenhuma ação. Qual poderia ser o motivo disso? Então a gente dá 4 alternativas. Essa é a grande sacada das questões. Desculpa te cortar de novo, Anderson, mas eu corto mesmo, dane-se. Essa é a grande sacada da prova que a gente diz, que, tá vendo, é uma prova que é muito difícil você decorar as respostas, porque isso é um problema, tá vendo? Ele está dizendo que é um problema de dia a dia. Você criou um usuário e é uma questão conceitual. Por padrão na Amazon, a maior parte dos recursos, eles vêm sem permissão. Então, quando você cria um usuário, por mais que você consiga logar, esse usuário não tem nenhuma policy que permita que ele faça nada dentro da AWS. Então, aqui é uma questão de entendimento conceitual da própria AWS e não uma questão de decoreba. Né? Exatamente. Ele nunca vai te perguntar assim, o que é o que é o S3? Simple Storage Services, Simple Compute. Não, ele vai te falar assim, você tem um objeto no S3, você quer usar ele numa aplicação, de alguma forma, enfim. Tá? Ele vai sempre te dar uma situação desse jeitinho que está aqui, e vai te perguntar o que fazer naquela situação, qual seria a melhor saída, tá? Às vezes você tem questões, e a gente não pode dizer que é pegadinha, tá? Eu acho um equívoco dizer que é pegadinha, mas ele tem situações que você tem 2 alternativas que até cabem ali, mas você vai notar que a pergunta é sempre assim, qual é a melhor solução para esse caso? Tá? Então, assim, tem solução que funciona, mas não faz sentido, né? É uma loucura você fazer aquilo, entendeu? E um outro ponto importante também, na Pro tem muito mais disso, mas na Associate também tem, você tem um cenário e fala assim, olha, você precisa subir um ambiente redundante de uma aplicação XPTO e tem um texto gigante falando isso. E aí pergunta, do ponto de vista de custo, qual é a melhor solução? Então, isso aí. O que acontece? As respostas, elas podem apontar para soluções que funcionem, mas uma é mais barata do que a outra. Né? E aí isso pode te dar a falsa impressão de que você olha ali uma solução, porque na pergunta estava dizendo que tinha que ser redundante, não estava dizendo que tinha que ser performático, por exemplo, mas a pergunta dizia que queria ver do ponto de vista de custo. Então, Exatamente. Você precisa pensar no custo na hora de responder, que são casos reais, que é o que acontece no dia a dia da própria da rede aqui o tempo todo. O cliente vem e fala assim, cara, eu quero subir para a AWS, eu quero ter redundância, mas eu quero fazer isso com o menor custo possível. Né? E aí vamos deixar a performance um pouco de lado, porque um conceito que eu sempre digo quando a gente fala de AWS, nós não falamos em migrar infraestrutura, nós não falamos em migrar workloads, nós não falamos em migrar servidores, nós falamos em migrar o negócio. Então é importante ter sempre isso em mente. A gente não faz nada, o que a AWS faz é empoderar nós, especialistas de tecnologia, para poder falar mais a língua de negócio. É isso aí, tá, gente? Então, vocês vão ver isso de maneira muito clara na prova, tá? Ele vai te perguntar, muitas vezes ele vai te perguntar assim, que aqui não se aplica, tá? Mas ele poderia perguntar assim, ele pode colocar uma situação e falar assim, qual é a situação que melhor se aplica do ponto de vista de alta disponibilidade? Ou qual é a situação que melhor se aplica do ponto de vista de custo? Né, eles falam usam muito most cost effective way, né? A forma mais efetiva em termos de custo, tá? Aqui é o outro tipo de pergunta que cai, tá, gente? Então, ele te coloca aqui de novo, ó, mais uma vez, uma situação, né, uma companhia de telecomunicações está planejando dar acesso ao console para os desenvolvedores. A companhia exige que a política da companhia exige que exige o uso de Identity Federation e Role-Based, controle de acesso baseado em roles. Atualmente as roles já estão
assinaladas, né, assigned, usando grupos e no corporate, no Active Directory da corporação. Então, nesse cenário, qual combinação dos seguintes serviços vão fornecer acesso aos desenvolvedores ao console? Tá? E aí ele fala, escolha 2. Então, assim, não tem pegadinha aqui, tá, gente? Ele fala, tem mais de uma correta? Sim, ele já está te falando quantas são para você escolhê-las, tá? Ele está dizendo que é uma combinação de serviços e que você tem que escolher 2. Pode ser que ele te fale para escolher 3, tá? Também. Ele vai sempre apontar aqui. Então, eu peguei 4 já uma vez. Tem isso também, tá? Você tem 5 ou 6 alternativas aqui, ele te pede para escolher 4, ou 3, ou 2, tá? Como nessa aqui. Mas não tem muita pegadinha não, tá? Ele te aponta quantas são. Ele não vai te falar assim, qual combinação dos seguintes serviços são. Ele não fala quantas são, né? Ele já dá uma dica ali, tá? Aqui são 2 tipos de questões que caem, tá? Eu tirei isso de simulados que eu fiz, eu vou mostrar mais para frente os simulados. O conteúdo do exame, gente, então vamos lá. Isso aqui, esse slide aqui, ele mostra toda a gama de serviços da AWS aí, tá? Então, isso aqui são as categorias de serviço. Então, você tem ali, lá embaixo, a infraestrutura global da AWS. Isso aqui é basicamente quando você entender sobre a infraestrutura da AWS mesmo. Então, a AWS está dividida ali em regiões no mundo, tá? Então, você tem uma região aqui que eles chamam de América do Sul, que você tem zonas de a disponibilidade, que eles chamam, tá? Availability Zones, que no caso aqui na América do Sul está em São Paulo, tá? Eles têm 3 zonas de disponibilidade em São Paulo. Aí você tem o que eles chamam também de Edge Locations. Então, não vou aprofundar aqui, mas a infraestrutura global da AWS é isso, tá? São os data centers, como eles organizam os data centers nas diferentes regiões, nas diferentes regiões geográficas onde eles estão presentes. E aí, gente, regiões AWS tem na Austrália, no norte da Europa, no sul da Europa, na América do Sul, na América do Norte, tá? No Canadá, nos Estados Unidos. Então, a infraestrutura global da AWS está aí, tá? E aí tem as categorias de serviço. Então, a gente tem o serviço de capacidade computacional ali, de compute, de storage, de banco de dados. Tem toda essa categoria de serviço. O que cai no exame, tá? Na verdade, o que eu vou dizer assim, vai aparecer no exame. É isso aqui, tá? Então, no exame, Solutions Architect, Associate, a gente vai, o que vai aparecer lá é isso aqui, tá, gente? Então, já diminuiu bastante aí o que a gente precisa estudar. E aí, eu vou além disso aqui, tá? Isso aqui é o que aparece no exame de alguma forma. Disso aqui, assim, o que você precisa saber muito, né? O que você precisa saber bem, com uma profundidade bacana, é isso aqui, tá? Então, é a infraestrutura global da AWS, Compute, Storage, banco de dados, Content Network e Security Identity Compliance. E notem, pessoal, que ontem, quando a gente falou da Practitioner, cara, eram as mesmas coisas. Eram os mesmos grandes domínios, né? Talvez, eu não sei se vai estar aqui. Talvez você entre aqui, ó, tá na coluna da direita. A Cost Management cai mais na Practitioner, né? A AWS Cost Management, ele cai na Practitioner. Sim. Cai um pouco mais, tá? Então, assim, Solutions Architect, o que a gente precisa entender bem é isso aqui. E o que está antes, né, que é o Machine Learning, Analytics, governança e gerenciamento, Migration and Transfer, vai cair também, mas cai menos. Eu diria que este conteúdo aqui, tá, representa 85, 90% do exame. Os outros caem. Seguramente. Os outros caem, esses aí despencam, né? Isso, exatamente. E aí, assim, isso aqui são as categorias de serviço, tá bom? O que tem dentro dessas categorias? Então, eu coloquei num outro slide aqui para vocês. Eu não sei se deve estar horrível aí na tela, né? Sim, mas o aqui, ó. Mas o gordinho vai mandar essa lista, vai postar essa lista separada lá no
no vídeo, na descrição do vídeo. Então, por exemplo, aqui eu acho que eu ampliei aí, deve estar dando para enxergar melhor, né? Assim. Então aqui, ó, de compute, que a gente tinha citado ali atrás, então cai EC2 e lambda, eu coloquei aqui em amarelo, o que cai muito, tá? O que é aquilo que a gente tem que estudar forte. Aí eu coloquei uma faixinha verde do lado do que a gente, assim, cai muito pouco, às vezes nem cai, tá? Mas é bom saber, tá? Porque às vezes ele tá ali na questão como uma das alternativas erradas. Então, às vezes, assim, você não tem certeza, mas se você sabe o que significa aquele serviço que está na alternativa errada, você fala, esse aqui não pode ser por isso, você consegue fazer a Você prova. elimina ele, né? Você elimina ele, né? Essa tática de eliminação, tá? Ó, Elastic Container Service tá caindo muito pouco, quase nada, mas é bom saber, entendeu? Ele deve cair muito na Developer, tá? Associate. Sim, na Developer cai mais. Aqui, ó, S3 e S3 Glacier, né? São serviços de storage. A parte de storage é praticamente isso, tá? Você conhecer todas as classes de S3, tá? Aí tem o Storage Gateway. Eu marquei aqui como amarelo e como verde. Assim, é muito importante saber do Storage Gateway, tá? Mas, por que eu botei as duas marcas? Porque o pessoal comenta que ele não tá caindo mais, tá? Na prova. Então, a minha prova mesmo, acho que teve uma questão só, tá? E era uma questão que eu acho que tinha que combinar dois serviços, e aí um deles era o Storage Gateway. Então, assim, tá caindo de maneira muito discreta, né? É muito pouco, tá? Pessoal, tem um ponto que eu sempre friso também, senhores, que a gente tem que estudar para a prova, focado na prova, é claro, o objetivo é esse quando a gente está estudando para a prova, mas a gente não pode esquecer que o motivo maior não é a certificação, né? O motivo maior é o conhecimento que você vai levar. Então, na dúvida, manda ver, leia as FAQs, estudem o conteúdo, entendam profundamente o motivo de ser daquele serviço. Porque se a gente não se preocupar com o conceito do serviço, que essa é a ideia, né? A gente provavelmente não vai passar na prova e muito menos vai poder usar isso no dia a dia depois, né? É isso aí. Por aí mesmo, tá? Eu coloquei aqui do ladinho, ó, o Cost Management, que como eu citei ali atrás, tá na prova? Não, ele tá naquela categoria do que aparece, né? Não cai profundamente. Então é bom saber, tá? Cost Explorer e Budgets, tá? Tá. Oi. A gente tá em cima do tempo aqui. Vamos dar uma arrepiada aí, só pra gente poder ficar dentro do tempo, senão você vai roubar todo o tempo pra gente falar das novidades. Não esquece, já tá terminando já, tá? Boa. Então vamos lá. Aqui tem o RDS, o DynamoDB e o Redshift na parte de database e o Elasticache como um dos importantes. Ó, VPC, CloudFront, Route 53, enfim, toda essa lista aqui, gente, a gente vai deixar na live aí, vocês podem olhar depois, tá? E a gente vai falando ao longo das lives, a gente vai falando um pouco mais sobre cada um desses serviços aí, fiquem tranquilos. A ideia hoje é mais um overview sobre o que cai na prova, como cai, como se preparar. Mas sobre o serviço específico a gente vai falando. Até agora, na própria novidades, quando a gente for falar de serviço, a gente vai ter que dar uma explicaçãozinha aí de alguns deles. Então, já vai puxando aí, já vão se acostumando com as siglas. É isso aí. Tá, então aqui para finalizar, né? Onde e como você estuda? Gente, o que eu, Anderson, tá? Pessoalmente gosto. Eu gosto dos cursos do Cloud Guru, tá bom? Uma dica minha, viu, Anderson? Você não chegou nessa ainda. A Cloud Guru é muito legal para as Associate. Para Professional é muito fraco. E para Specialty é muito fraco. Então aí não tem jeito. Tem que ir com o Stefan Marek mesmo. Apesar que, cara, pra falar a verdade, eu não fiz Associate com o Stefan Marek. Eu descobri ele depois. Mas, cara, o conteúdo é muito, muito mais legal. Muito mais técnico, muito maior. Demora mais para estudar, naturalmente, mas eu acho que o Cloud Guru é legal para as Associate, mas o Stefan Marek tá ganhando. Tá, eu ainda não usei o Stefan Marek, esse aqui é o curso que o Flávio usa, né, que o Flávio já usou. Eu gosto do Cloud Guru, tá, para tirar Associate, o curso é muito aderente à prova, tá, é um curso de 12 ou 13 horas, então é curto, a prova tá ali, tá. Eu assisti o curso 2 vezes, na verdade eu assisti uma vez e depois eu assisti só os pontos que eu precisava reforçar do curso do Cloud Guru. Você encontra no próprio portal, ecloud.guru, ou você pode procurar lá no Udemy,
né? Porque o iCloud Guru você vai pagar $79 a assinatura, tá? É um pouco salgado. Para Você usar consegue- para assistir todos os cursos, né? Inclusive os de pra você AWS acessar e tudo. Kubernetes e tudo mais. E eles têm curso de outras plataformas outros fornecedores de nuvem, tá? Da Azure, da Google, tá? Mas eles têm lá os $79 você acessa tudo. Os Tá piores, né? Eles têm AWS e os piores. É isso aí. E você acessa tudo. Você pode comprar no Udemy esses cursos. Então você procura lá Cloud Guru no Udemy, você vai aparecer lá. Você pode comprar por aqueles R$23,99 o curso completo, tá? Stephanie Maré, que é o que o Flávio usa, você compra aqui, ó, você vê que tá no Udemy, tá? Se você pesquisar ele no Udemy lá, você acha o curso. E o Web4 também como é que é o nome? É o Diogo, né, que cuida lá. Diogo, exatamente, o Diogão da boníssima. É isso aí, ele cuida disso aqui, ele mantém, ele tá sempre atualizando, então é bom. E esse CPTBR, CPTBR esse último aí, viu? Tá, legal. E os simulados? Eu uso Tutorials Dojo, tá, gente? Você pode comprar o simulado lá. Você entra na página do Tutorials Dojo, seleciona o simulado que você quer, que ele vai te mandar pro Udemy. Mudou, viu? Você compra lá. Mudou. Eles têm uma lojinha deles agora. Eles estão vendendo dentro da loja deles. Legal. Mudou essa semana. Legal, bacana. Só que é mais caro. É mais caro, então procure na Udemy. Então, você procurar no Udemy, você acha. Os tutoriais são muito bons, tá? O Tutorials Dojo. Eu acho eles mais difíceis do que a prova, tá? Que é ótimo. Normalmente, assim, eu tava tirando 78%, 76% nos simulados e na prova eu tirei 88%, 89%, tá? E tem o Slabs também, que eu acho que ele tá um passo atrás do Tutorials Dojo, mas ele é muito bom também, você vai conseguir estudar. E, gente, não use dump, cara. Primeiro que qualquer um passa com dump, tá, gente? Você decora ali, vai lá e faz a prova. Se você achar um dump bom, né? O que eu tenho conversado com algumas pessoas que tentaram usar o dump, né, pessoas que estudaram ali, estavam um pouco inseguras de perder os $150 e partiram para o dump depois de estudar, depois de fazer simulado. O que eles notaram? Que tem muito dump que é ruim, é falso, tá? Então eles estavam colocando questões erradas no dump, né, que como a pessoa tinha estudado, ela sabia que aquilo estava errado. Então não usa, tá, gente? Não vai te ajudar, provavelmente é perigoso te atrapalhar. Então estuda aqui nesse material, tá? E que eu acho que você consegue passar, tá?